Boa noite. Olá a todos. Espero que estejam bem. Vamos para mais uma reunião do nosso grupo de estudos em neurociência do movimento, o GNEUMO. Hoje estamos dando início à reunião número 13, GNEUMO 13, e nós vamos em neurociências cognitivas. Espero que vocês estejam bem por aí. Vou checar aqui as minhas transmissões ao vivo. Estamos ao vivo no Zoom, estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu checar aqui se está tudo bem. Está tudo bem. Arrumar o cabelo aqui. Pessoal, vocês estão bem? Alô, você que está ao vivo, plena sexta-feira à noite, 5 de dezembro de 2025. Nós estamos no capítulo 3 do livro Aprendizagem e Performance Motora. Então, nós vamos curtir uma aula bem legal sobre um assunto mega importante, que é a atenção. Como assim? Prestar atenção? Não. Foco da atenção durante a ação. Foco da atenção durante o movimento. Não é a prestar atenção na aula, prestar atenção no jogo. Não é isso, tá? Vou acertar aqui. Então, você que está comigo curtindo agora, vamos lá. E você que está entrando depois. Eu sempre falo e sempre falarei. Essa aula também é para você. Você que entrou depois, você que está semanas depois, meses depois, anos depois. Ciência básica não muda, tá? O que muda são novas descobertas, novas informações. Agora, a base, muito da ciência básica do que se sabe em neurociência, não muda, tá? Então, tem alguns efeitos ali, algumas funções cognitivas relacionadas ao movimento que a gente sabe que existe e que a gente sabe que mudam de acordo com o nosso movimento. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma reunião do nosso grupo de estudos em neurociência do movimento. Eu aproveito aqui para justificar uma falta, que eu não vou falar que o aluno faltou, porque não é o aluno, é o professor. O professor Paulo Costa não está presente na reunião de hoje porque ele está trabalhando em outra questão. A gente tem outras aulas, temos os nossos cursos, temos os nossos pacientes, e devido ao horário de trabalho, a agenda do Paulo não conciliou com a reunião de hoje, mas não há problema, porque na próxima reunião ele estará presente, se Deus quiser. Vamos falar sobre o foco da atenção durante a ação. Então, hoje estaremos eu e todos vocês, tá? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Olha aqui um negócio, deixa eu mostrar. Estou com a camiseta de um time da NBA chamado Miami Heat e nós vamos começar a falar dele. Você que lembra da reunião passada, a reunião do Geneumo número 12, que nós falamos sobre falseamento, que é aquela jogada que você tenta enganar o adversário, isso envolve focos atencionais. Se você lembra, beleza. Se você não lembra, vai lá olhar o Geneumo número 12 e a gente vai começar naquele mesmo ponto onde paramos, que foi aquele vídeo daquele evento de falseamento. Peraí, vamos lá. Compartilhando aqui a tela com vocês. Muito bem. Então, o tema de hoje é foco da atenção durante a ação. E temos alguns lembretes, temos alguns recados para ministrar aqui para dar antes da aula, tá? Que é o seguinte, lembrando, como sempre, né? Estamos ao vivo pela plataforma Zoom e pela plataforma do YouTube, aberto ao público, gratuito, transmissão ao vivo gratuita, tá? E de novo, se você perguntar, mas por que que tem no Zoom e no YouTube? Você não pode fazer direto pelo YouTube? Não. Sabe por quê? O pessoal que está conosco no Zoom, que muitos são inscritos no Genelmo ou alunos nossos dos cursos de extensão do Fisioterapia Liberta, eles têm certificado de participação. Então, nós fornecemos o certificado de participação, que é a cada 5 reuniões, um certificado de 10 horas, que vocês precisam solicitar, mas primeiramente precisam estar inscritos, tá? Então,
esse pessoal do Zoom é que pode solicitar o seu certificado de participação num grupo de estudos, tá? Acadêmicos aqui conosco no YouTube. Nós estamos com reuniões quinzenais, claro, as datas são sujeitas a alterações, né? Dependem aí das agendas, de feriados, enfim. E estamos como sextas-feiras às 20 horas, tá? Estamos, como hoje é dia 5, já aproveito para dizer que já já a gente vai entrar nas questões de festas, então a gente vai marcar um Genemo bem bacana aí nas próximas 2 semanas para a gente fazer essa última reunião do ano, né? Que será o Genemo número 14, tá? Então, aqui lembrando que o certificado de participação é para quem participar conosco ao vivo, você precisa estar ao vivo conosco no Zoom. Se viu depois no YouTube, não tem como a gente controlar isso, tá? O que eu consigo garantir, o que é incrível, é o conteúdo da aula, gratuitamente para vocês no YouTube, a hora que vocês quiserem, tá? Aí é assim. Lembrando a nossa obra referência, vou mostrá-la aqui para vocês. Então, aprendizagem e performance motora do Schmidt, Timothy Lee, quinta edição é a nossa. Princípios, né? Dos princípios da aplicação, um livro muito legal, um livro referência. E aproveito para dizer que é um estudo baseado no livro. Claro que não é o livro somente, a gente sempre tem contribuições preciosíssimas, né? Tem muito estudo em neurociências. Eu tenho uma vivência em neurociência de mais de 20 anos, e aí a gente pode colocar coisas como colocarei hoje para brilhantar essa aula, tá? Mas a aula base, o livro base, o material base é esse livro Aprendizagem e Performance Motora. Um minutinho, gente. Quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. All right, points Vamos lá. in 13 minutes. Hero for Caleb. All from the tipping top. Você lembra que vimos isso na reunião passada? Olha lá. De novo. All right, points in 13 minutes. Hero for Caleb. All from the tipping top of Mount Caleb. Ó, ó o hit na camiseta dele. Ó aqui, ó. Minutes. Hero for Caleb. All from the tipping top of Mount Caleb. All right, Última vez. in 13 minutes. Hero for Caleb. All from the tipping top of Mount Caleb. O que nós vimos aqui, In pessoal? 13 minutes. Deixa eu chegar cá. Hero for Então, a gente falou sobre aquela questão do falseamento, né? Que você finge que vai, mas não vai, e a gente pode enganar, ludibriar o seu adversário com uma jogada onde não dá tempo mais dele arrumar. Lembra? Tem determinados momentos do gesto esportivo que você consegue fazer um ajuste do seu gesto esportivo. Tem outros momentos que você não consegue mais. Então, se o atleta já subiu para dar o toco, ele não consegue mais mudar a sua jogada. Nós falamos sobre isso, né? Porque fazendo o link para a aula de hoje, isso tem a ver com o foco da atenção. Tem a ver com o foco da sua atenção, que é o que nós vamos falar. Então, só lembrando aqui, isso foi um jogo, na época, foi Miami Heat e Toronto Raptors. O Heat ganhou. Aproveito para dizer que é o meu time. E aqui eu fiz uma propaganda e eu quero fazer uma ratificação aqui. Que eu cometi um erro. Todos erram, hein, gente? No Genelmo número 12, que eu falei do meu filho, Rafael, que é mega torcedor do Orlando Magic, da NBA, e ele tem uma página no Instagram chamada Orlando Spotlight. Eu deixei aqui para vocês. Quem curte NBA, basquete, jogo, esporte e tudo mais, segue ele lá. E é do Instagram. O erro foi que eu comentei que era do Facebook, mas não é, tá? Agora, curiosamente, aprovado, aprovado. Curiosamente, o jogo Miami Heat e Orlando Magic vai começar agora, já já, hoje, ao vivo, tá? Ó, são 8 e pouco aqui. O jogo vai começar às 21 horas. Hoje tem Miami Heat e Orlando Magic. Por isso que eu tô com essa blusa e por isso que o meu filho tá com a blusa do Magic, que ele não apareceu aqui, que ele tá escondido lá atrás, tá? Mas é isso aí. É aquela rivalidade gostosa, muito legal, né, do esporte, gente. Muito bem. Eu vou pedir um minutinho só. Ah, minha filha Maitê quer falar para todo mundo aqui que ela também gosta do Orlando Magic. É o seu time, filha?
Ah, é o time da minha filha também. Muito bem. Do Celtics, tá bom. Também gosta do Celtics. Muito bem, gente. Então, dito isso, lembrando daquela enganação do adversário, nós vamos para o próximo. E lembrando do conceito de atenção, que é aquele spotlight, fazendo já o link, né, da página do Instagram para cá, que é aquela priorização da sua atenção. A priorização do que você vai focar, do que você vai considerar para gestão dos seus movimentos. Então, essas são as nossas habilidades atentivas dentro do contexto motor, dentro do contexto do controle motor. Então, veja, né? Eu amo essa figura, porque de novo, já falei, vou falar de novo, né? As luzes estão em uma ordem certa, num timing correto, num timing de acender e apagar. Isso é essa priorização, essa seleção. E essa priorização, consequentemente, definem o que é a capacidade atentiva. E aí, a gente vai entrar agora em neurociência mais pesada, e nós vamos entrar lá no conceito de probe task, que é uma tarefa em relação à tarefa de atenção, é uma técnica de tarefa de atenção. São estudos, probe, a gente fala que chama de como estímulo probatório, já vou explicar, que é o seguinte: você está fazendo uma tarefa, tá? Então, exemplo, imagine que você está fazendo uma tarefa de abrir e fechar a mão. Você está prestando atenção aqui, tá? Se você precisa prestar atenção em outra tarefa, se eu falar para você, olha aqui para a televisão e fica olhando aqui, a hora que aparecer a bolinha vermelha, você para de mexer a mão. Fala, ó, deixa eu ver aqui a bolinha vermelha, a hora que parar, eu tô prestando atenção aqui, ó. Mas dá uma mexida aqui na tarefa. A gente tem, e já foi falado isso em outras reuniões, aqui do grupo de estudo, sobre a interferência entre as tarefas. E a gente está, então, nessa linha, até aproveito para dizer, o pessoal que está seguindo comigo, o livro Aprendizagem e Performance Motora, eu comentei que esse estudo, ele é da página, quer ver? Vamos entrar aqui juntos, ó, da página 55 e 56. Mas a Probe Task, filha, dá licença, amor. A Probe Task, ela vem um pouquinho antes já. Ela já vem, eu vou pegar aqui para você e para o pessoal que está com o livro, tá? Ela entra na página 53, tá? Como eu falei 55 e 56, o que eu vou falar agora pega 53 e 54 também. Então, eu voltei um pouquinho para poder fazer esse rearranjo conceitual com vocês, tá? Um minutinho só, gente. Deixa eu só ajeitar aqui algumas coisas. Muito bem. Então, voltando, como eu havia dito, em relação às duas tarefas, a gente tem a tarefa principal e a tarefa secundária. E aí, o tempo de reação que você demora para fazer a primeira tarefa, ele é um tempo menor, se você não tiver nada para fazer. Se você só tiver uma tarefa, você concorda? Quando tem uma segunda tarefa, a gente tem uma interferência entre essas tarefas, onde a segunda tarefa pode diminuir em velocidade, a segunda tarefa pode diminuir em acurácia, a primeira tarefa pode diminuir em velocidade, a primeira tarefa pode diminuir em acurácia, tá? Então, nós temos respostas mais lentas em relação ao segundo estímulo, comparando com a tarefa primária. Então, a gente está falando aqui de interferência. A grosso modo, é de interferência entre as tarefas. Um minutinho. E aí eu quero dar um exemplo para vocês prático, que é um exemplo que eu utilizei no meu mestrado, que eu defendi em 2008, e aqui eu só mostrando uma tarefa primária, onde o paciente, ó, ele tinha que fazer uma marcha estacionária, tinha que fazer uma tarefa de andar, mas ele não saía do lugar, ele só precisava fazer a alternância de passos, era uma tarefa motora primária. Primeira tarefa. A segunda, ele precisava olhar essas bolinhas aqui numa tela de computador, num visor, e ele precisaria bater uma palma quando tivesse uma sequência de uma bolinha vermelha para uma bolinha azul, por exemplo. Mas tinha que ter essa sequência. Bolinha vermelha para bolinha azul, ele batia palmas. Então ele tinha que prestar atenção. Olha isso. Você tem que fazer a primeira tarefa olhando as bolinhas. E não é só bater palma para qualquer bolinha.
Tinha que ter essa sequência específica. Então, só para mostrar para vocês o que que é essa questão das interferências entre as tarefas. Porque para prestar atenção lá, obviamente, ele lentificou a marcha estacionária. Obviamente, o tempo de reação para iniciar o movimento foi maior, porque ele tinha mais coisa para se preocupar. Então, é essa a questão. E é isso que nós vamos discutir hoje. O foco da sua atenção. Se você presta atenção na perna ou você presta atenção na bolinha? É melhor eu prestar atenção na segunda tarefa ou prestar atenção na primeira? Eu presto atenção em mim ou eu presto no que eu tenho que fazer? Olha isso, e é incrivelmente importante isso. E é incrivelmente difícil isso, porque tem nuances em relação a essa questão de foco atencional. É isso que nós vamos ver. Então, aqui para dar um exemplo só, tá? Isso depois, quem quiser, podem mandar mensagens para a gente, e-mail a gente manda para vocês, ou na teses da USP ali, você, no arquivo de teses do banco de teses da USP, vocês têm acesso à minha dissertação de mestrado e tá tudo lá descrito, tá bom? Agora aqui, o que que é discutido no livro aqui do Aprendizagem e Performance Motora sobre essa questão? Então, primeiro, como eu havia dito, lembrando da tarefa primária e secundária. A primeira tarefa, então, tempo de reação para a primeira, que não tem nada, se você só tem uma tarefa, ele é sempre menor. Como assim? Se eu tenho que fazer uma tarefa, lembra dessa tarefa. Se é só isso, gente, um minutinho só, por favor. Deixa eu só, eu preciso só ajeitar uma coisa aqui na minha parte logística aqui da aula. Um minutinho. Vamos lá, gente, ó, voltando. Então, nós estamos aqui, ó. Deixa eu só ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí. Então, se você tem apenas uma tarefa, esse tempo de reação é sempre menor, porque só tem uma coisa. Quando você tem outra coisa para fazer, aí eu vou olhar a cor aqui para fazer, você tem uma lentificação na segunda tarefa. E olha o que foi descoberto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é só um tempo de reação de uma tarefa aleatória, não vou entrar em detalhes, tá? Mas então aqui, ó, o tempo de reação em milissegundos, o tempo que demorou para a pessoa fazer. Então aqui começou a tarefa ao longo dos segundos, né? Ao longo desculpa, dos movimentos em graus que ele tinha que fazer, e depois aqui no final do movimento. Olha o tempo de reação. Essa que é a parte importante. Ele é maior no começo e no final. Tá vendo? Ele começa grande, desce e aumenta de novo no final, quando a tarefa tem um alvo pequeno. Não vou entrar em detalhes, tá? Olha o outro. Começa grande, desce e sobe de novo, quando a tarefa tem um alvo grande. Já vou falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte: vejam, no início e no final do movimento, nós temos mais atenção, porque o tempo de reação aumentou. Como aumentou no começo e no final, isso nos mostra maior gasto de atenção, maior dispêndio dos nossos mecanismos atencionais. Então, o que é dito? Que esse tempo de reação da segunda tarefa, ele não é uniforme, ele não é igual para todas as fases do movimento, ele varia em relação às fases. O tempo de reação ao início e ao final são mais altos, são maiores. Então, as porções do movimento demandam mais atenção do que as porções médias, tá? Então, você fala, o que que eu tenho a ver com isso? Fica de olho aí. Você com seu paciente, você com seu cliente. Porque quando ele vai começar a tarefa, ou quando ele vai terminar, a demanda atencional aumenta, porque ele vai precisar de ajustes.
Talvez durante o meio da tarefa, durante algo que seja mais simples para ele, ou algo que ele já está familiarizado, ele não tem, não estou falando que não presta atenção e que não usa a atenção, não é isso. Mas ele não tem tantas demandas altas atencionais. As demandas atencionais são maiores ao início e ao final do movimento. Guarda para você que isso é importantíssimo. Gráfico do livro, hein, gente? E aí, passando adiante, vejam que o tempo secundário para o alvo pequeno, vamos voltar aqui, ó. O tempo para o alvo pequeno, ele é maior do que o tempo para o alvo grande. Imagina se você tem que acertar uma bolinha no buraquinho. Então, se o buraquinho é bem pequenininho, te dá mais trabalho do que um buracão. Você tem que jogar a bola, né? Então, os tempos de reação para a tarefa secundária são maiores. Ok, agora, quando o alvo é maior, o tempo é menor do que quando o alvo é pequenininho. Que é aqui, ó. Alvo pequeno, vou pegar aqui para vocês, ó. Alvo pequeno, alvo grande, aqui embaixo, ó, tá? Então veja, com alvo maior, o tempo de reação é menor, porque é mais fácil. No alvo pequeno, que você tem que assumir que tem que muita precisão, o tempo de reação é maior. Por quê? Porque dá mais trabalho. Olha que interessante. Então, movimentos com maior exigência de precisão demanda mais atenção do que os movimentos que têm exigências menos precisas. Onde eu estou querendo chegar com isso? Se você tem um paciente que tem as demandas atencionais prejudicadas, que tem um processo demencial, que tem um processo de degeneração, que tem um processo de TDAH, autismos, você quer melhorar a performance no esporte, onde as capacidades atentivas são importantes para a sua conduta, tarefas bem precisas te levam a maior acesso das suas capacidades atencionais. Tá? Isso é uma coisa que eu destrincho muito, de uma forma muito minuciosa, o meu curso de extensão Cognição e Movimento. Integração e implicações práticas. Eu falo muito sobre isso, essa questão atencional e como a gente lida isso com o nosso paciente. Mas veja, então, movimentos com maior precisão demanda mais atenção. E aí eu pus aqui exemplo, um cirurgião. Você vê que é extremamente preciso, né? O corte ali é milimétrico, a incisão ele tem que estar com uma extrema atenção ali, porque se você errar, né? Claro que tem N outras funções, N outras profissões que demandam extrema atenção, mas é para mostrar isso, que tamanho, dependendo da precisão que você precisa de muita atenção. Por isso que existem interferências entre as tarefas. E aí, quando a gente fala em atenção durante a ação, o que que é falado, né? Que a gente viu ali ao longo do capítulo no livro. A produção de dois movimentos ao mesmo tempo, então, te dá desafios de coordenação motora. Porque você tem que fazer dois, coordenação motora e coordenação geral, né? Integração sensório-motora, ajustes do movimento, modulação do movimento, para o sistema de processamento onde, quando os movimentos são compatíveis, eles são mais fáceis de serem realizados ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo. O tambor ali, ó. Você tem que fazer essa assim, ó. Pum, 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 pum. Se o movimento é bimanual, é o mesmo movimento, é muito mais fácil de fazer do que aquele. Lembra daquele exercício que bate na barriga e faz assim na cabeça? Vocês lembram isso? Vocês, quando vocês eram pequenos? Eu brincava disso na escola. Que é mais difícil, né? Ninguém consegue bater na barriga e fazer na cabeça ao mesmo tempo, porque dá um bug no cérebro, né? Ou você consegue fazer movimento, ou você consegue girar, que é tudo diferente, um gira e o outro bate. Então, aquela coisa que são movimentos que são misturados, são movimentos diferentes, cada mão tem que lidar com movimentos diferentes, então eles são incompatíveis. Então, você pode ter uma exigência motora incompatível da relação do gesto motor. Um é assim, o outro é assim, ó, aí é diferente, né? Muda. Você pode ter uma incompatibilidade temporal. Você pode ter uma incompatibilidade espacial. Então, imagina no tambor você tem que polirritmos, que é o que está no livro. Você tem que fazer aqui três batidas e duas aqui. Tan, 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 você tem que mudar. E o piano?
onde você tem uma sequência numa mão e uma sequência na outra, absolutamente diferentes do ponto de vista temporal. Olha a integração interhemisférica para gerir o seu movimento com precisão, com acurácia, com destreza, para que você consiga tocar piano com uma mão diferente da outra. Então, quando os movimentos são compatíveis, é muito mais fácil do que quando os movimentos são incompatíveis. Eles têm um certo conflito do ponto de vista temporal e do ponto de vista espacial. E aí a gente vai entrar na cereja do bolo da aula de hoje, que é o seguinte: onde é melhor a gente deixar o nosso foco da atenção, então? Porque a gente tem, nesta questão do livro, porque tem como discutir foco atencional sobre os mais variados aspectos, tá? Mas, se a gente pensar em foco interno ou foco externo, vamos pensar assim: esse é o foco da aula de hoje. O foco interno é você monitorar o movimento em você. Então, vamos voltar para o piano. Se a gente está falando ali do piano. Então, você está monitorando em você, eu estou analisando o meu movimento, a minha mão, para onde ela vai, eu estou monitorando. Então, o foco interno é esse, é o movimento, é um monitoramento daquele movimento em curso. É você prestando atenção em você mesmo, o foco interno. Tá? Se você está num jogo de basquete, é você quicando a bola. Eu vou arremessar, eu estou preocupada com o meu arremesso. Esse é o foco interno. Agora, tem o foco externo. O foco externo não está em você, ele é externo. Então, a sua atenção vai para fora, para o seu objetivo que você tem que fazer, para a ação daquele seu movimento no ambiente. Então, o objeto que você tem que atingir, por exemplo, também. Então, se é um esporte de equipe, se é um esporte de bola, você vai olhar para a bola, você vai olhar para a cesta, você vai olhar para o gol, você vai olhar para a rede, para o seu adversário. Não está em mim. Eu não estou prestando atenção em mim. Eu esqueci de mim. Eu estou olhando para a bola, para o adversário, para a rede, para a cesta, para o gol, para a espada do adversário na esgrima, né? Então, inclusive num xadrez, você está olhando o adversário, toda a organização estratégica do xadrez dele, você não está olhando para você, você está olhando para fora. Seu foco atencional é externo. Então, se a gente falar em foco interno ou externo, eu quero fazer uma pergunta para vocês, a pergunta do milhão. Qual que é o melhor foco de atenção durante o movimento? E aqui nós estamos ao vivo e eu vou deixar um tempo para você pensar. Deixar aqui uns alguns segundos, ó. E eu não vou editar essa aula, tá aí, ó. E para o pessoal, os meus alunos do Instituto Fisioterapia Liberta, né, cujo grupo de estudo é uma atividade complementar dos grupos, ela está lá para vocês em todas as plataformas, você não tem edição. Vai ficar aí. Vocês já pensaram? Que eu estou conversando aqui, vocês devem estar pensando. Vou deixar o tempo para você pensar no silêncio. Pensou? Foco interno ou foco externo? O que que a maioria dos estudos diz? Que para um desempenho adequado, para uma maior acurácia, o foco mais adequado é o foco externo, mas há controvérsias. Guarda. Primeiro, por que que o foco externo? Porque você está prestando atenção na bola, na cesta, na rede, no adversário, né? De acordo com a jogada do adversário, você organiza a sua jogada, para onde foi a bola. Eu entendo que não dá para você ficar prestando atenção em você. Se você ficar, não, e a minha mão agora vai ficar com a bola, e aí você já perdeu a jogada. Eu entendo que para um melhor desempenho é necessário um foco externo. Não é que é necessário, ele seria mais importante. Ok, isso, a maioria dos estudos fala isso, tá? É muito robusta a evidência científica em relação à melhor eficácia do foco externo do que o foco interno. Porém, não assumam isso como uma verdade absoluta. Não assumam isso como a única verdade, porque isso depende de uma série de fatores. Uma série de fatores. Primeiro, eu estou falando para você
que num esporte, num basquete, no futebol e tal, o foco externo é melhor. Mas qual é o nível de expertise que você tem nesse esporte? Qual é o nível? Isso para jogadores que já são profissionais, que já sabem jogar e tudo mais. E se você estiver começando? Se você estiver aprendendo, você não vai prestar atenção em você? Claro que vai. Claro que vai. E é aí que vem esse slide aqui, vale ouro. Galera, tira a foto aí para você estudar, anota. Que são aspectos a se considerar quando a gente fala de foco atencional, e isso não está no livro. Nós temos um ou dois pontos aqui que fala no livro, aqui é aprendizagem de performance motora, mas eu quero falar muito mais. Eu vou enriquecer essa discussão aqui com vocês com outros pontos. E que a gente não vai destrinchar tudo aqui porque não dá tempo e não é o foco da aula de hoje. Mas eu vou pôr pontos amarelos para você pensar, para você estudar, para você ler, tá? Então, primeiro, aspectos a se considerar: nível de habilidade. Se a pessoa, se o pes- a pessoa tem um nível de habilidade alto, ela já é expert, ela já faz trabalha naquele movimento, naquele gesto, naquele esporte há muito tempo, o foco externo é melhor, realmente. Se você internaliza o foco, isso pode te atrapalhar. Então, nível de habilidade faz diferença, mas esse nível, se ele está no nível iniciante, tudo muda. Se ele está no nível iniciante, a gente vai para a fase 2 aqui, ó, esse segundo ponto, que é a fase da aprendizagem motora, que a fase da aprendizagem motora, ela diz muito sobre a nossa necessidade do foco atencional. Quando nós estamos aprendendo o movimento, começando uma nova habilidade, por exemplo, é necessário uma extrema atenção sua naquele movimento, em você. Então, você vai aprender a jogar vôlei, você vai moldar a sua mão, você vai moldar a manchete, você vai prestar atenção em você, você vai prestar atenção na altura do saque, você vai prestar atenção em todos os gestos. Então, em fases iniciais, isso é muito bem descrito, nós vamos ver isso no próprio livro também. Nas fases iniciais da aprendizagem motora, nós temos um nível maior de atenção interna, um foco interno, onde tem uma maior participação da nossa memória explícita, tá? Isso é aprendizagem motora, não é a aula de hoje. Mas, se nós estamos nessa fase inicial, o foco é mais interno. E à medida que nós vamos, o que antigamente se falava de automatização do movimento, que não é bem assim, mas são movimentos que são mais organizados de uma forma mais automatizadas, o nosso foco atencional diminui para a parte interna. Você começa a focar mais em questões externas, onde, vindo do ambiente, você ajusta o seu movimento. Então, a fase de aprendizagem motora, se é uma fase de consolidação dos programas motores lá na frente, o foco atencional é diferente. E se você falou, o que é isso? Não sei nada disso. Calma, nós vamos falar de aprendizagem motora aqui, são outras questões de neurociência, tá? Outra coisa, além da aprendizagem motora, que leva, né, algumas semanas, por exemplo, depende da habilidade, também tem a fase do movimento, do seu próprio movimento. Então, exemplo, a manchete. Para eu fazer a manchete lá no vôlei, primeiro eu vou programar essa manchete, eu vou recrutar os meus programas motores relacionados a como fazer a manchete, né? E de acordo com o ambiente, a bola, eu vou ajustar vetorialmente falando, o ângulo dos meus músculos e tudo mais. Então, eu estou na fase de programação ou eu estou na fase de execução do movimento? Isso também faz diferença em relação ao foco. Em fases de mais programação, maior programação, o foco é mais internalizado. Isso é muito rápido, você não consegue nem medir isso a olho nu, assim. São em milissegundos, né? Ou mesmo, imagina um jogador de basquete que sofreu uma falta ali, ele vai fazer um lance livre. Ele tá com a bola na mão, ele tá olhando a cesta. Lembra da Hortência, que respirava? Ela tem um tempo de planejamento, ela tá com foco interno. Ela está também imaginando o movimento, ela está organizando o movimento dentro dela, né? Então, e depois, na hora de execução, o seu foco fica mais externo, fica mais com o objeto a ser atingido, o objetivo a ser atingido, a mudança ambiental de acordo com o seu movimento. Então, a fase do movimento, qual é o momento do foco? Tudo isso é diferente. E se a gente falar de um mesmo movimento? Então, não é nada engessado. Ah, sempre é assim. Então, no começo do movimento, tem mais atenção. No final, também tem mais atenção.
Então, sempre o foco externo é melhor. Não é assim. Depende muito da fase do movimento, da fase de aprendizagem, do momento do movimento, da velocidade do movimento. Se o movimento é muito rápido, você precisa de um ajuste muito rápido, muito provavelmente você está com foco externo. Porque você está olhando a bola, o adversário está vindo, você vai pegar, futebol, o cara está vindo a milhão. Você tem milissegundos para poder fazer o ajuste naquele movimento hiper rápido, o foco externo, se você vai pensar em você. Você fala, bom, agora eu vou pensar no meu movimento do chute. Já foi a bola, já foi gol. Qual é o perfil do movimento? É um movimento de uma amplitude maior, de uma coordenação motora dita mais grossa, ou é uma coordenação motora mais fina? Por exemplo, o cirurgião, de extrema precisão naquele movimento, então ele tem que ter aquele foco ali, também nele, no movimento dele também, com maior demanda do que outros esportes, por exemplo, do que outros movimentos. Você tomando banho, você está pensando em quê? Às vezes você toma banho pensando em outra coisa. Quando você vê, você acabou o banho. Você fala, nossa, estava pensando na aula que eu ia dar e tomei o banho já. Você estava com foco de atenção, não era nem na sua questão externa, era foco em outro universo. Você tirou o foco da atenção. Então depende do perfil do movimento, da velocidade e de tudo isso. E não só isso, tá? Essa variação do foco atencional, ela é muito estudada nas pesquisas em relação à neurociência do movimento, tá? Isso é para ficar para você, para um alerta, para você repensar os seus exercícios, repensar a sua conduta, repensar o comportamento do seu paciente em relação aos mecanismos de alerta, de concentração, de atenção, tá? E dito isso, de tudo isso que depende, né, um adequado foco atencional, antes de entrar aqui numa fase de colapso, já já eu quero comentar uma outra coisa aqui. Muita gente fala, então, né, melhor tirar o foco da atenção. Não, eu vou colocar o foco da atenção. Eu vou tirar o slide, que eu quero falar um tete a tete. Aquele momento tete a tete, né, que eu tiro o slide. Nas minhas aulas do Fisioterapia Liberta tem muito isso, né, gente? Vocês que são os alunos, vocês sabem. Mas é melhor tirar o foco do paciente no movimento ou é melhor que ele preste atenção no movimento? Tem estudo que fala, não, tira o foco dele, dá outra tarefa, faz um treino dupla tarefa, faz um treino cognitivo. Tem gente que acha que treino cognitivo é dupla tarefa, não é, tá? Ah, eu vou tirar o foco da atenção que é melhor para ele. Não, eu vou pedir para ele prestar atenção, que é melhor para ele. O que que é melhor? Depende. Não tem receita de bolo nesses casos. Não tem receita de bolo, tá? Se você tirar o foco da atenção de um paciente, para ele tirar, não perceber mais o que ele está fazendo. Então, talvez uma tarefa motora, né? Você coloca uma tarefa cognitivo-motora para ele desenvolver alguma estratégia, você tira o foco atencional, isso pode ser bom para ele. Isso pode gerar uma gestão do seu movimento, de ambas as tarefas, de uma forma melhor, porque você tirou o foco atencional, o sistema nervoso organizou isso melhor, porque existe uma priorização. O sistema pode priorizar a tarefa motora, postural, ou o sistema pode priorizar a tarefa cognitiva. Então, você pode tirar o foco, isso pode ser bom, mas não necessariamente. Depende muito, não há resposta engessada para esses casos, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui. Imagine se o paciente, ele tem uma lesão neurológica, doença de Parkinson, doença neurodegenerativa. E aí ele não esquece como fazer os movimentos. A sequência não tá legal. Ele perdeu muita da memória implícita, que é aquela memória de procedimentos, nós já discutimos isso. Então você trabalhar a atenção dele direto no movimento, a gente dissocia em movimentos menores e treina a atenção dele naquilo, é melhor do que você ficar tirando a atenção, em muitos casos. Então, depende se o paciente tem algo neurológico, uma condição clínica, e depende da expertise da pessoa naquele gesto. Então, eu vou sair do paciente com alteração neurológica e eu vou para os atletas. Você pega uma pessoa que está aprendendo uma habilidade nova, ele precisa prestar atenção ali. Se você tira o foco da atenção para ele, porque você quer automatizar o movimento e ele está aprendendo o movimento, não é interessante, é completamente inadequado, porque ele está aprendendo, ele precisa do foco atencional. E se você ainda falar para mim, então, quando ele estiver muito bom,
já com uma performance olímpica, com uma performance de elite, você tira o foco de atenção, treina só com focos externos, que ele vai ser muito melhor? Não necessariamente também. Você quer um exemplo? Olimpíada, competições de peso, grandes competições. O atleta tem que estar com super atenção naquilo. Ele tem que estar focado muitas vezes nele mesmo, tá? Então, olha que curioso que chega até a ser paradoxal essa relatividade da questão do foco atencional. Não há receita de bolo, não há protocolos ou programas de tratamento engessados. Nós sabemos como os focos atencionais variam no desempenho neuromotor do paciente, no desempenho cognitivo. Em muitos momentos, tirar o foco é muito interessante. Em outros momentos, nós precisamos colocar o foco. Então, seu João, presta atenção. Olha para o seu joelho, seu João. Olha ali, ó. Olha no espelho. Tá vendo que saiu? Dá um toquezinho no joelho. Aqui, seu João, no joelho. Tô na mão, mas seria no joelho, tá? Então, assim, feedback proprioceptivo, né? Ajustes, tudo isso faz parte da nossa fisioterapia neurofuncional, por exemplo, né? Então, o feedback que damos faz diferença. O foco atencional faz diferença. Em uns momentos, você colocar o foco para o seu João é legal, outros momentos não. Você tem que tirar o foco mesmo. Tem que treinar, é, gerenciando melhor essas capacidades de atenção. Esses assuntos eu estudei por muitos e muitos anos no meu mestrado e no meu doutorado. Então, esses aspectos de neurociência cognitiva, esses aspectos de foco atencional, de treinar diferentes modalidades, né, de treinos cognitivo-motores, de acordo com tudo isso, eu pesquiso isso há mais de 20 anos. É um assunto muito gostoso de falar e da gente prestar atenção na nossa prática clínica, né, que isso é muito variável e não é fácil. Não é fácil. Você tem que saber muito aprendizagem motora, controle motor, biomecânica, né, e neurociência do movimento, para que você consiga gerir e administrar melhor essa variabilidade do foco atencional que você vai colocar na sua prática clínica. Mas vamos voltar ali. Então, voltando aqui, só ver se está tudo bem. Tudo bem. E o que que acontece se você, ou o atleta, ou seu paciente está sob pressão? No livro eles dão exemplo de atletas, né? Você pode tentar alternar esse foco atencional e você pode entrar em colapso, porque isso sai fora do seu domínio, isso sai fora do que você treinou. Isso varia demais, tá, gente? Varia demais, mas qual é o exemplo que eles dão, que os autores dão no livro? Os atletas, muitas vezes qualificados, eles desempenham bem com foco externo. Como a gente falou que muitos estudos falam que o foco externo ele é mais adequado. Na maioria dos casos, e digo mais, para todas as idades, tá? Não é só para adulto, não. Isso vale para idosos, para crianças e adolescentes, tá? A história do foco externo. Com ressalvas. Com ressalvas. Mas, sob pressão emocional da competição, do adversário, da torcida, da família, do treinador, né, o que for, ele pode mudar o seu foco e ele começa a pensar nele, pensar em como ele vai realizar o movimento. Ele começa a pensar em como que ele vai sentir o movimento na hora que está realizando. E muitas vezes o atleta passa a focar nele e ele perde desempenho. Reduz a qualidade de desempenho. Isso gera ansiedade no atleta. A gente não vai entrar em detalhes de saúde mental aqui agora, que não é o foco, tá? Mas isso gera ansiedade e colapso. Colapso mental, colapso físico, né? O desempenho vai para o chão, saúde mental fica abalada. A gente tem os casos de burnout, a gente tem os casos de afastamentos, tá? Mas é pela tensão? Não é isso. É pelo gerir a pressão emocional, muitas vezes, que isso faz, inclusive, você até organizar o seu movimento de forma diferente. Porque os movimentos estão extremamente ligados às emoções. Para quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no Instituto Fisioterapia Liberta, cursos livres, a gente tem lá a neurociência das emoções. Vai lá olhar. Pra você aprender mais sobre isso. Eu falo sobre os atletas lá. Então, às vezes, o atleta está acostumado com foco externo, de acordo com os problemas, com pressão, com tudo mais, e ele acaba internalizando muito esse foco. Não que seja errado, não é isso, mas tudo depende do timing,
Tudo depende do momento, entendem? Não é que não tem nada engessado. Num timing que não é legal. E aí ele perde desempenho e entra em colapso, tá? A gente vai falar sobre isso no próximo Geneumo, que é tomada, eu já vou falar o próximo assunto, ó, Geneumo número 14. Se você já está olhando atrasado aí, quando você for olhar depois, você vai ver a Geneumo 14, tomada de decisão sob estresse. Nós vamos discutir isso em relação aos atletas, o professor Paulo Costa vai estar aqui para enriquecer bastante a gente com relação a esse assunto. Então, guarda para você essa questão dessa variabilidade do foco atencional também diante das questões emocionais. E como eu havia dito, qual é o segredo? Qual é o melhor foco? O que que eu vou usar com o meu paciente? O que que eu vou fazer? O segredo é o timing do movimento. Mas o timing não é tempo só. É o timing em relação à fase da aprendizagem motora que ele está, em relação à fase do movimento que ele está, programação, intenção, programação, execução. A velocidade do movimento, ao perfil do movimento, ao objetivo do movimento, se está em competição, se é atleta, se é novato, se é amador, se é criança, adolescente, adulto, idoso. Qual é o objetivo desse movimento, desse gesto motor, desse comportamento? É de acordo com esse timing, você precisa saber muito de neurociência cognitiva para você conseguir gerir bem o seu programa de tratamento com o seu paciente. Então, essas questões atencionais, elas não são tão engessadas, elas variam muito de acordo com o timing do movimento e o com que você quer com o seu paciente. Por isso que não tem como eu não falar do Einstein, tá? Que tudo é relativo, né? Tá? Teoria da relatividade, só para você lembrar disso. Pois é, só para você lembrar disso. Quando falou em foco da atenção, você lembra do Einstein. Porque você vai ouvir muito, treina em foco externo, tira a atenção dele, põe dupla tarefa, põe outras coisas para fazer, treina muita coisa junta, ou não, põe uma tarefa só, não treina coisas separadas porque é ruim, treina, foca em uma coisa só, foca em um único exercício. Todas essas intervenções, todas essas vertentes onde os focos atencionais variam, elas têm fundamento, mas elas têm fundamento no momento certo. Não existe certo e errado em relação a isso. Existe mais adequado e menos adequado em relação ao seu treino, em relação a como você vai gerir o foco atencional durante o tratamento. Não é só naquele exercício. É durante os 50 minutos que você vai atender seu paciente. Você pode brincar com o foco atencional dele. Você pode variar o foco atencional dele, tá? E o variar para tirar atenção, põe mais exercício, põe menos, aumentam as tarefas, diminui as tarefas. Tudo isso tem fundamento dentro de um momento de precisão, o que envolve o seu conhecimento. E a E para molecagem do acabar, adolescentes olha diante isso. do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Aquilo ali. E a molecagem do adolescentes diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Aquilo ali. E a molecagem do Agora, adolescentes deixa eu tirar aqui para vocês. Vocês já viram. diante do experiente goleiro Rodolfo. Deixei rodando, mas agora eu vou explicar. A gente vai finalizar essa reunião do Geneumo de hoje com essa parte engraçada quando a gente fala de alteração do foco de atenção e com essa questão da distração também, né? Do foco da atenção durante a ação. Aqui nós estamos, se eu não me engano, com um jogo, não sei o ano, tá, gente? Mas 93, talvez, preciso ver. Cruzeiro e Bahia. Ronaldinho, o fenômeno. Adolescente quase, aí, se eu não me engano. Olha o que ele fez. O goleiro estava lá, distraiu com a bola, ele foi lá, pegou a bola e chutou e gol. Pegou do nada, porque o goleiro perdeu a atenção no foco, perdeu o foco de atenção no gesto esportivo lá. Repara isso, tá? Se você não sabe quem é Ronaldinho Fenômeno, que inclusive ele estava jogando no Cruzeiro, ele depois comprou o Cruzeiro, né, gente? Vou deixar um beijo pro Ronaldinho aqui, porque eu sou sua fã. Vai que o Ronaldinho acabar assistindo essa aula aqui, né? Depois vendeu também o Cruzeiro, né? E tudo mais. Mas olha lá, olha a malandragem do Ronaldinho Fenômeno adolescente, trabalhando com a distração do goleiro. Pega essa. Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Aquilo ali.
E a molecagem de adolescentes diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Travou aquela ali? Gravei. Aquilo ali, Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. molecagem de adolescentes Olha aqui a diante bola, ó. Ele pegou e foi pro do gol, Bahia. Travou aquela ali? tá? Vou Gravei. passar só mais uma vez. E a molecagem de adolescentes diante do experiente goleiro Olha Rodolfo lá, ó. Rodrigues, do Bahia. Jogou. Travou aquela ali? Gravei. Aquilo ali, e a Muito bem. molecagem de adolescentes. Foi. E é nessa brincadeira, né, das distrações, da perda de concentração, que você às vezes sem querer acaba perdendo um movimento importante, um gesto esportivo, uma ação motora lá no esporte, você acaba levando pontos do adversário, né? A gente foi aqui para o esporte, mas isso vale para a vida toda, né? Uma distração sua, às vezes você deixou para lá, perdeu alguma coisa, bateu o carro, a criança caiu da escada, né? Essa questão de foco atencional, ela é muito relativa. Ela tem a ver não só com as questões motoras, neuromotoras cognitivas, mas também psíquicas, mas também com as suas experiências prévias, com as suas crenças, com a sua saúde mental, com as suas emoções. Tudo isso participa de uma forma influente em como você utiliza o seu foco de atenção para os seus movimentos, para o seu comportamento, tá? E eu aproveito e deixo aqui os nossos cursos, olha lá, vou pôr aqui. Cursos de extensão reconhecidos pelo MEC. Olha lá, formação em controle motor, curso completo, gente, tá muito legal esse curso. Esse aqui é aberto a profissionais de saúde. Alô, você que não é fisioterapeuta, educador físico, terapeutas ocupacionais, educadores, tudo mais, podem fazer esse curso. Eu já tive muitos alunos médicos, musicoterapeutas e pedagogos, dentre outros, tá? Isso vale para o Cognição e Movimento aqui também, ó. Aberto a profissionais de saúde, tá? Curso de extensão. Temos aqui também para profissionais de saúde, essa interface entre cognição e movimento, que foi o cerne da aula de hoje. Você quer saber mais? Cognição e movimento, integração e implicações em reabilitação. Era uma disciplina que eu ministrava na USP, para mestrandos e doutorandos, que eu condensei num curso, tá? E as nossas capacitações preciosas. Para quem gosta de esporte, capacitação em fisioterapia no futebol com o professor Paulo Costa, e as capacitações, meus xodós, capacitação fisioterapia em demência e capacitação fisioterapia na doença de Parkinson, tá? Estamos com aumento do número de idosos, estamos com aumento do número de pessoas com demências, pessoas com doença de Parkinson. Então, uma adequada capacitação, qualificação é de extrema urgência. E são os primeiros cursos e únicos do Brasil até o momento, tá? E temos cursos livres, ó. Imersão sobre o movimento, controle neural da postura. Eu preciso colocar aqui, mas a gente tem sistemas de memória, cognição no envelhecimento também, que não está aqui, mas são cursos legais que já estão também aí no Instituto Fisioterapia Liberta. E eu vou deixar aqui para vocês o nosso Instagram, o nosso e-mail e o nosso site, que é a nossa casa. Vocês visitem lá a nossa casa, vejam lá os nossos cursos, sigam-nos no Instagram, mande e-mail para nós, tá? Vamos estreitar esse contato, o tete a tete das aulas, para que a gente possa ficar mais juntinho. Mandem dúvidas, críticas, sugestões, elogios e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma discussão de neurociência bem precisa, difícil, complexa, que eu tô mais uma vez mastigar e deixar mais palavra a vocês, para que vocês possam absorver conhecimento e organizar sua prática clínica, entender mais sobre neurociência do movimento, entender mais sobre o que você está fazendo no seu trabalho e como você pode ajudar melhor o seu paciente, você se tornando mais profundo no que você faz, com maior enriquecimento, com maior robustez na sua profissionalidade como profissional da saúde ou da educação, ou de que for, né? Que aqui é aberto a todos. Neurociência do movimento, GNEUMO. Eu aguardo vocês agora para a nossa próxima reunião. Eu ainda não tenho a data marcada, porque a gente vai entrar agora em festas já já, então a gente vai ter um dia do GNEUMO ainda. Provavelmente não vai ser sexta-feira, mas não sei. Então, aguardem, a gente vai vir com essa nova data, onde vamos falar sobre tomada de decisão sob estresse. Tirar aqui as datas, um minutinho. Deixa eu só voltar aqui, gente. Espera aí que eu perdi aqui, ó. Aí. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima reunião. Um beijo. Aqui para nós, 21 horas, está começando o meu jogo. Magic e Hit. Vamos ver quem vai ganhar.
Daqui uns minutos você já vai ter esse resultado aí, você vai saber que por agora estamos ao vivo, a gente vai assistir o jogo aqui em casa, tá bom? Para onde vai sua atenção agora? Espero que seja para algo para o bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.